Olá a todos do YouTube, aqui quem fala é o Fábio Batista, hoje iniciando um novo projeto aqui no meu canal, já que eu faço várias coisas, yoga, academia, converso com o Anderson lá do suplemento sobre coisas interessantes, mas eu estou fazendo um projeto paralelo à disciplina que eu estou pegando na faculdade, estou pegando duas disciplinas esse semestre, matemática discreta e extensão rural. Eu estudo agronomia e um carro ali decidiu dar um sinal. Né? Eu estou fazendo agronomia, então estou pegando duas disciplinas. Uma com o pessoal de P7 das engenharias e uma de agronomia mesmo. Por causa dessa transição, quarentena, mundo normal agora. Mas esse primeiro resumo é sobre o primeiro material que eu vi lá com o super professor André Ottoni na primeira aula. E eu fiz um resumo meu aqui. E talvez eu vá colocar no Canvas para poder adicionar alguma coisa de visual, etc e tal, dos pontos principais. Porque eu tenho uma dificuldade com matemática e até uma ansiedade. Esse sistema, né, muito interessante, chama-se ansiedade matemática. Se você sente falta de ar, palpitação, tremedeira, dor de cabeça, você pode estar com sintomas de ansiedade matemática. Vale a pena procurar esse tema na internet. Tem terapia, tem tratamento, tem ajuda, não precisa ficar sofrendo indefinidamente. E, desculpem eu estar aqui na barbearia, mas é onde eu posso gravar, então vai ser aqui mesmo. Pronto, primeiro vídeo sobre matemática discreta. Barbeiro falando de matemática, vamos lá. O que eu achei interessante é que a matemática discreta é chamada de matemática discreta ou matemática finita. Meu erro foi escolher a disciplina porque eu achava que era discreto de sutil, discreto de escondido, discreto de reservado. Mas, na verdade, é o discreto, segundo o professor do inglês, discrete, que vem da ideia de oposto a contínuo. Então, a matemática discreta não é oposta à matemática exibida, é oposta ou em relação à matemática contínua. E eu fui procurar uma definição no dicionário Aurélio e encontrei lá que dentro da definição de discreto existia essa definição de física e matemática, que está assim: diz-se matemática o discreto da grandeza que não é contínua, sendo constituída por unidades distintas. Isso vai ficar mais claro, eu acredito, com os próximos vídeos, os próximos resumos, porque para mim começou a ficar mais claro também. Nesse projeto que eu estou fazendo aqui, eu vou colocar o que eu estou vendo na disciplina lá na faculdade, né, na UFRB. E o que eu entendo, né, vão ser 5 tópicos, se eu não me engano: conceitos iniciais, técnicas de demonstração de teoremas, teoria dos números, teoria dos grafos, indução matemática. Mas inicialmente a parte que eu sinto que vai me pegar aqui é funções de conjunto de sequências. Por mais básico que pareça, e aquela matemática que a gente vê lá na escola, é porque a ansiedade entra justamente aí, na questão dos números. Como eu tenho dislexia, tenho experiências traumáticas, ansiosas, tensas para serem diluídas e muitas delas vêm no meio. Meu remédio vai acabar também, porque eu também tomo medicação para a dislexia, então pode ficar um pouco mais tenso logo nesse início de semestre. Depois eu compro mais, mas está de boa. Vamos ver aqui, continuando o meu resumo. Eu fui para a Wikipedia, porque eu gosto muito de ir para a Wikipedia ou Wikipédia, não sei como as pessoas falam. Não é bom usar a Wikipedia nos seus trabalhos acadêmicos, tá? Mas como referência para você poder se localizar no assunto, vale a pena. E os pontos que eu peguei aqui da Wikipedia foi: isso vai estar tudo disponível aqui em PDF, que eu organizei tudo direitinho. Vou colocar aqui para vocês poderem acessar e marcarem os meus erros, se vocês souberem mais sobre esse assunto. A matemática discreta se tornou mais popular a partir dos meados do século XX, 1950, 1960, com a popularização dos computadores, que utilizam bits discretos, ou seja, o computador utiliza pedaços de informações distintas, discretas, diferentes entre si, até para poder gerar conhecimento, né? O objeto do estudo da matemática discreta não varia suavemente entre si, mas os objetos possuem valores distintos separados. Mesmo sendo chamado de matemática finita, a matemática discreta permite análise de objetos finitos e infinitos. Isso é a Wikipédia que sei, eu que diz, falando em inglês, a Wikipédia que diz. Eu vou ver isso mais adiante, porque eu vou usar aquele roteiro lá para pesquisar. Eu vejo lá e vou fazendo uma pesquisa. O nome discreta se refere ao fato de, no caso da matemática discreta, as imagens não variarem suavemente, mas apresentam mudanças abruptas
com relação ao elemento do domínio. Aqui entrou aquela questão que eu achava que não ia ter nessa disciplina, que é X e Y. Imagem e domínio contra domínio, isso aí vai ter. E eu vou ter que estudar para poder internalizar esses conceitos. Porque o meu problema não é entender. O problema, no meu caso da dislexia, é chamar a informação, lembrar na ordem correta para responder as questões, fazer as provas, assim por diante. E o vocabulário que eu achei super interessante nesse primeiro momento, falando sobre matemática discreta, é o termo grafo, que no programa, nos pontos que o professor compartilhou com a gente, vai ser o ponto número 4, mas a gente já começou a falar sobre isso, e eu fui pesquisar, que é muito utilizado na questão da computação, na organização de ideias, para quem trabalha com programação, etc. e tal. E eu achei a definição de grafo do professor Carlos Prolo, que ele fez em 2015, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, se não me engano. O link também vai estar na descrição. Tem lá um material topíssimo sobre matemática discreta. E eu peguei esses seguintes conceitos. É o conjunto de vértices ou nodos interconectados 2 a 2 por arestas, também chamado de arcos. Pode ser do tipo dirigido e não dirigido. No grafo dirigido, as interconexões têm direções. Nesse caso, se prefere a terminologia nodo e aresta. Já no grafo não dirigido, forma-se um conjunto de pares não ordenados, ou seja, não tem direção específica, não é de A para B, né? É só a conexão entre A e B, mas não diz qual é a direção. Então, formam-se pares não ordenados e se usa o termo vértice e aresta, falando que grafo, essa representação, né, que tem esses pontos vértice e aresta, vértice nodo, ou nodos, arestas, ou arestas, ou deixa eu ver aqui, gente. Arcos, né? E de acordo com quem você está estudando, eles podem usar uma terminação ou outra para fazer essa distinção entre o grafo em que as arestas ou os arcos têm uma direção específica e o grafo que não tem uma direção específica. Por exemplo, se nós colocarmos o conjunto A e B e linkarmos cada item do conjunto A com o conjunto B sem ter uma direção, seria um grafo não dirigido. Mas se nós, por exemplo, listarmos 3 cidades de origem e 3 cidades de destino e colocarmos uma aresta ou um arco entre elas com a direção específica da cidade de origem para a cidade de destino, teríamos um grafo dirigido, né? É bastante interessante. Eu ainda vou ganhar mais fluência nisso daqui, mas deixa eu ver aqui o que tem mais para ser falado. Fora isso, eu peguei e coloquei aqui um exemplo do mapa da empresa Azul de transportes aéreos, que ela colocou o mapa dos destinos das cidades que ela conecta, porque no trabalho lá do Carlos Prolo, se eu não me engano é Carlos, espero que não tenha o nome dele errado, né? Só fica Prolo aqui na referência, mas é Carlos Prolo, Carlos A. Prolo. Ele fala que também essas representações de origem e destino podem ser vistas como grafos. E não é garfo, gente, é grafo. E eu coloquei aqui no PDF a representação deles, como eu consegui no site deles hoje. Porque o professor lá tinha no PDF um link para uma página que não existe mais, que seriam os voos da Europa lá, mas não tinha mais disponível. Então, gente, é isso que eu tinha que falar hoje sobre matemática discreta. Para minha grande surpresa foi que eu caí na disciplina achando que ia ser uma matemática simples, mas esse discreto aí pega a gente de jeito. Mas não é matemática simples ou escondida, é simplesmente uma matemática voltada a informações discretas, distintas entre si, que não seguem um padrão, como vamos dizer assim, suave, linear, uma coisa mais abrupta. Como a gente vê em muitos dados, né? Informação geralmente tem isso. Quando a gente fala de comunicação, a comunicação vem justamente de coisas que não são necessariamente lineares. O som, né? A gente organiza de forma para poder passar informações que não existiriam se fosse só uma coisa linear. Ou uma coisa suavemente, vamos dizer assim, que transicionasse suavemente. Isso é o que eu tinha que dizer, agradecendo a vocês, senão vai dar 10 minutos aqui.
se você já pegou essa disciplina, tem alguma dica, se eu falei alguma coisa errada, coloca aqui, porque eu vou pesquisar no próximo vídeo um pouquinho sobre a história. Será que tem história? Tem alguém que ficou conhecido, famoso, que desenvolveu coisas importantes dessa disciplina aí de matemática discreta? Espero que eu consiga isso aí. Muito obrigado pela atenção. Vejo vocês no nosso próximo vídeo falando sobre alguma coisa, mas também sobre o nosso próximo vídeo falando sobre matemática discreta, que hoje eu tenho aula, 8h30 da noite, gente. 8h30. Vamos esperar que o professor esteja lá, porque semana passada faltou luz e o professor não pôde dar aula por causa disso, mas essa semana estarei lá novamente. Vamos que vamos. Obrigadão, até daqui a pouquinho. Namastê, tchau!